Bom, pessoal, vamos iniciar o nosso estudo do processo legislativo constitucional. Diz respeito à formação das leis em nosso país. As regras gerais estatuídas pelo Constituinte originário, com as modificações introduzidas pelo Constituinte derivado, elas se aplicam de uma maneira ou de outra aos processos legislativos nos estados e municípios. Para ver que isso acontece, por exemplo, com a medida provisória, que o Supremo já decidiu, que pode ser utilizada pelos estados e pelo Distrito Federal, desde que isso esteja previsto nas respectivas constituições, no caso o DF na sua lei orgânica. E apesar de não haver previsão de lei de medida provisória municipal, a doutrina tem considerado possível essa possibilidade. Então, a gente vai tratar inicialmente do artigo 59, que são as espécies normativas elencadas pelo Constituinte originário. Não é exaustivo, né? Essa lista não é exaustiva, mas ela em relação às normas primárias, ou normas de primeira ordem, ou normas que derivam a sua força normativa diretamente da Constituição da República, elas estão ali contidas. A gente vai ver aqui esse artigo 59 traz, dentro do processo legislativo, a elaboração de emendas à Constituição, a elaboração de leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Um outro que não está aqui, que foi introduzido pela Emenda Constitucional 32 de 2001, a Emenda Constitucional 32 de 2001, ela foi uma emenda grande, né? E ela fez o seguinte, ela reduziu o escopo das medidas provisórias, criou uma série de regras restritivas à edição de medidas provisórias. Lembra que até o tempo do Fernando Henrique havia a reedição infindável da medida provisória. Você tinha uma medida provisória 2197-72. É que já tinha havido 72 reedições daquela medida provisória. O que é que a emenda 32 de 2001 fez? Vedou a possibilidade de reedições sucessivas, né? Ela só dá um prazo maior de validade da medida provisória, mas não admite a reedição. E ela criou, em compensação, né? Tirou um docinho na mão do presidente, mas deu outro, deu um pirulito pelo outro lado. Ela criou o chamado decreto autônomo. Então, o decreto autônomo, criado lá no artigo 84, inciso 6º, é o presentinho dado pela emenda 32 de 2001. O presidente ficou triste, né? Ele não tinha mais a medida provisória com aquela força, com aquela pujança, podia soltar a medida provisória à torta e à direita, mas eles deram o decreto autônomo, que ele pode tratar de alguns assuntos ali previstos, né? E não está no rol do artigo 59, mas você pode escrever na sua Constituição aí, decreto autônomo. É também norma primária, que deriva a sua força diretamente da Constituição. O que diz o artigo 84, inciso 6º? Né? Então, o artigo 84, compete privativamente ao presidente, ele também é o privativamente, quem pode editar a medida provisória é só o chefe do executivo, né? Dispor mediante decreto, esse decreto aqui não é o mesmo decreto, né? Não é o mesmo decreto previsto para regulamentar as leis, né? Não é o mesmo decreto previsto para regulamentar as leis, é o chamado decreto autônomo. Então, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa e nem criação e extinção de órgãos públicos. Então, tratar sobre organização da administração pública, se não versar sobre aumento de despesa, nem sobre extinção e criação de órgãos, pode tratar via decreto autônomo. Caso contrário, só por lei. E também extinção de funções ou cargos, se estiver vago. Se o caboclo estiver lá exercendo a sua função de servidor, não pode, por decreto, extinguir, mas por lei pode. Inclusive, o artigo 169, parágrafo 4º, você lembra, pode, inclusive, o servidor estável, via perder o cargo,
no caso do cargo ser considerado desnecessário ou extinto, por conta de ultrapassar o limite com despesa de pessoal. Ok? Então, o decreto autônomo foi mais um elemento aí que não foi inserido no artigo 59, mas você pode considerar como se ele estivesse aí. E a lei complementar disporá sobre a elaboração, a redação, alteração e consolidação das leis. Ok? Muito bem. Então, o processo legislativo ele envolve a edição de atos primários e de atos secundários. Atos primários, como eu falei para você, são aqueles que derivam, que têm a sua força normativa diretamente derivada da Constituição da República. Ou seja, ele não está regulamentando uma lei, não está regulamentando uma lei complementar, está tirando diretamente a sua força da Constituição. Então, todo aquele rol do artigo 59, resoluções da Câmara, resoluções do Senado, decreto legislativo do Congresso Nacional, decreto autônomo, lei complementar, lei ordinária, né, são atos normativos primários. E os atos normativos secundários são aqueles atos regulamentares, portarias, decretos regulamentares, outras instruções normativas, que podem ser endógenas para a disciplina do próprio órgão ou exógenas para a disciplina dos órgãos e das pessoas que estejam sob jurisdição daquele ministério, daquele órgão. Então você tem as instruções normativas da Secretaria do Tesouro, do Ministério do Planejamento, que disciplinam, por exemplo, o encaminhamento da prestação de contas de recursos transferidos por convênio, ajuste ou congênere, né? Essas instruções normativas ditam como é que os estados, os municípios e os particulares que recebem recursos federais da União para aplicação no objeto do convênio, como é que eles devem prestar essas contas, que documentos devem ser inseridos ali, como é que esses documentos devem ser enviados, como é que se comprova o nexo de causalidade entre o recurso que veio da União e o recurso que foi aplicado no município, que você tem que seguir a trilha do dinheiro. Não basta só dizer, está aqui o recibo, está aqui o... Não, você tem que mostrar para o extrato bancário que aquele dinheiro foi para uma conta específica de convênio. Dessa conta foi pago o fornecedor X, que prestou o serviço Y para atendimento do objetivo W daquele convênio. Então é uma norma secundária, mas que tem força de lei, lei em sentido lato, não é lei. Aí você tem o princípio da legalidade em sentido amplo, que abrange todas essas espécies normativas, portaria, resolução, decreto regulamentar, né? Lembra que o princípio da legalidade em sentido estrito só abrange aquelas normas primárias, medida provisória, resolução, lei complementar, lei ordinária, ok? Medida provisória, norma primária, ela já nasce com força de lei. Pode ou não ser convertida em lei, a depender do que o Congresso Nacional deliberar sobre ela. Ok? Muito bem. Aí você tem a famosa pirâmide de Kelsen, em que você, na verdade, só tem uma hierarquia verdadeira aqui, que é a hierarquia da Constituição. Então aqui você tem a verdadeira hierarquia, que é a da Constituição, que é a chamada supremacia formal. O que quer dizer isso? Todas as normas do ordenamento jurídico devem obediência à Constituição Federal. Sejam as normas originárias, sejam as normas modificadas por emenda. A única diferença é que as normas originárias da Constituição não podem ser declaradas inconstitucionais. O Brasil não adotou, lembra a teoria do alemão Otto Backhoff, que admite a existência de normas constitucionais inconstitucionais. O Supremo não incorporou essa teoria, afirmando que não há possibilidade de declarar inconstitucional uma norma oriunda do Poder Constituinte originário, ainda que em provas do CESP e da FCC você encontre questões que, em tese, é possível haver normas constitucionais que violem princípios supraconstitucionais de direitos humanos, como a vedação à tortura, a vedação ao abuso de poder. Sim, em tese é possível. Mas o nosso Supremo não admitiu essa tese. Então, todas as normas que estão abaixo da Constituição, elas, normas primárias,
elas têm a mesma dignidade. Não há hierarquia, por exemplo, entre uma norma, uma lei ordinária federal e uma lei ordinária estadual. Entendendo? Isso está lá no artigo 24, os parágrafos do artigo 24, lembra? Compete à União legislar concorrentemente sobre direito financeiro, tributário, empresário, TUPEF. No âmbito da competência legislativa concorrente, compete à União estabelecer normas gerais. A competência da União para estabelecer normas gerais não afeta a competência suplementar dos Estados para estabelecer normas específicas. Lembra? Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados poderão legislar plenamente sobre aquele assunto. Olha lá. Caso sobrevenha uma lei federal, ela vai derrogar a lei do Estado naquilo que for contrário? Não, ela suspende a eficácia. Ela suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário. Parágrafo 4º do artigo 24. Isso porque, se essa lei federal que suspendeu a eficácia for revogada, aquela lei estadual ela volta à vida, ela retorna à vida, ela estava em estado de criogênese, ela estava no oxigênio, mas ela está pronta para voltar à vida. Isso prova que não existe hierarquia entre normas originárias, sejam do Estado, do município, do DF. Existe prevalência, existe reserva de matéria. Então, determinadas matérias que vão ser tratadas em lei federal, determinadas matérias que vão ser tratadas em lei estadual, outras matérias expressas na Constituição que vão ser tratadas em lei complementar. Ok? Mas não existe hierarquia. A lei complementar, voltando aqui, a lei complementar ela não é superior à lei ordinária e nem vice-versa. Os atos normativos, tudo que está em verde aqui tem a mesma dignidade. Os atos normativos primários, estaduais e municipais têm a mesma hierarquia de um ato normativo primário federal. Então não pode a União editar uma lei sobre um assunto de competência do Estado, por exemplo. Existem exceções. Normas heterônomas, por exemplo, que isentem ICMS, com base em tratado internacional firmado pela República Federativa do Brasil. Aí é um julgado do Supremo que considerou constitucional, com base no tratado, que a União possa estabelecer isenções de determinados produtos, isenção do ICMS de determinados produtos com base no tratado. O ICMS não é imposto estadual? Tem que ser legislado por lei estadual? Tem. Mas esse é um caso excepcional. Norma heterônoma que atinge mais de um ente da federação com base em um tratado. Lembra que o tratado ele é firmado em nome da República. Ele tem caráter nacional. Não é um tratado da União. Ele é um tratado da República Federativa do Brasil. Então, estados, municípios, DF e União devem obediência a esse tratado. Só por isso. Mas fora isso, Estado tem a competência dele, o município, cada um no seu quadrado detém a sua competência legislativa. Não há hierarquia entre normas primárias. A única hierarquia que existe nessa pirâmide é das normas constitucionais, sejam elas da emenda, sejam elas da Constituição Federal originária. E os atos normativos secundários, aí sim existe uma hierarquia, claro, porque esses atos estão regulamentando esses atos em verde. Então, portarias, instruções normativas, resoluções, decretos regulamentares, por exemplo, decreto 3555, que regulamenta a lei 10.520 sobre pregão eletrônico, sobre licitações via pregão eletrônico. Então, essa é uma norma secundária que deve render obediência hierárquica à lei. Ainda que engraçado que esse decreto foi editado antes da lei virar lei. Era uma medida provisória. O decreto 555 foi editado antes da lei virar lei, mas ele está subordinado hierarquicamente à lei que lhe deu origem em tese. Todo decreto que regulamenta uma lei está subordinado hierarquicamente. Então tem a lei lá, 146 de 2015, que trata do Estatuto da Pessoa Idosa, do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Existem uma série de decretos que regulamentam essa lei. A Lei 10.741 de 2003, que trata do Estatuto do Idoso. A Lei 10.126 de Saúde Mental.
todas elas têm decretos que regulamentam, especificam as regras contidas na lei. Ok? Dos tratados e convenções internacionais, é bom a gente lembrar o que a gente estudou lá em Direitos e Garantias Individuais. Lembra que, via de regra, um tratado ele tem força de lei ordinária. Então, o Brasil firmou o tratado, né? Esse tratado é ratificado pelo Poder Legislativo, por meio de um decreto legislativo. Depois, o Presidente da República incorpora esse tratado no ordenamento jurídico interno por meio de um decreto presidencial. Então, via de regra, os tratados internacionais estão no mesmo nível das leis ordinárias, não é? Não existe aquela regra de até alguns ministros do Supremo tinham essa tese de que todo tratado firmado pelo Brasil deve ostentar insígnia constitucional, mas isso não vingou na jurisprudência do Supremo, até em função do parágrafo 3º do artigo 5º, lembra? O que diz o parágrafo 3º do artigo 5º? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, primeira tava, direitos humanos, que forem aprovados em cada casa em 2 turnos por 3/5 dos deputados e senadores, serão equivalentes às emendas, segunda trava. Então, primeiro, para ser equivalente à emenda constitucional, o tratado tem que ser de direitos humanos. Só isso? Não. Ele tem que ser aprovado pelo mesmo processo dificultoso das emendas, lá do artigo 60. 2 turnos em cada casa, 3/5 dos representantes de cada casa, para ele ser incorporado. Hoje nós temos 2 tratados nessa condição, que é o Tratado sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o Tratado de Marrakech, sobre pessoas com deficiência visual, para acesso a livros, para acesso a mídias, com deficiência visual. Esses 2 tratados foram incorporados pelo processo de aprovação das emendas no Congresso Nacional. Então, eles como se estivessem dentro da Constituição, mas não estão formalmente, estão materialmente. Materialmente, esses tratados são Constituição, ok? Estão dentro daquele chamado bloco de constitucionalidade, que a gente vai estudar lá dentro de controle de constitucionalidade. O bloco de constitucionalidade que envolve isso tudo, né? Princípios constitucionais, o texto da Constituição, as emendas, às vezes até as súmulas vinculantes, os tratados internacionais que o Brasil faz parte com status constitucional, beleza? Então, primeiro tipo de tratado são equivalentes às leis ordinárias. Segundo, é o chamado tratado supralegal. Não é superlegal, não, é supralegal. Ou seja, os tratados internacionais de direitos humanos, primeira trava, só isso. É de direitos humanos? Ele já nasce com caráter supralegal. Isso é uma decisão do Supremo de 2008, que considerou que o Pacto de San José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, vedava a prisão civil por dívida. Então, aquelas disposições do Código de Processo Penal e de outras normas que prevêem a prisão do depositário infiel, elas foram derrogadas pelo tratado. Então, apesar da Constituição Federal prevê no artigo 5º que não haverá prisão civil por dívida, exceto no caso de pensão alimentícia e dívida e depositário infiel, essa do depositário infiel, apesar de estar previsto na Constituição e a Constituição está vigente, ela foi derrocada em nível legal. Então, o Tratado de Direitos Humanos ele tem caráter supralegal porque ele está abaixo da Constituição e acima das leis. Então, voltando naquela pirâmide, você tem aqui, né, esse sujeito aqui, que são os tratados de direitos humanos, que estão abaixo da Constituição e acima das demais leis. Então, o Tratado de Direitos Humanos está acima da lei complementar, acima de lei ordinária, acima de lei estadual, mas está abaixo da Constituição. Né? Ele só vai ter status constitucional se ele for aprovado na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, aquele que a gente viu no início. Aprovado em 2 turnos em cada casa por 3/5 dos membros de cada casa. Aí ele assume esse status constitucional. Fora isso, ele só tem esse caráter supralegal. Beleza? Bom, questãozinha. Ato das disposições constitucionais transitórias é hierarquicamente inferior à parte permanente da Constituição por se limitar a cuidar da passagem de um regime constitucional para outro novo. Errado. O ADCT ele tem o mesmo nível hierárquico de todas as demais normas constitucionais. Mesmo.
É só o preâmbulo da Constituição é que não é considerado norma constitucional. Lembra que a gente viu lá no início do curso? O preâmbulo da Constituição ele é considerado vetor de interpretação. Ele é uma introdução. E ali ele contém todas as gerações de direitos humanos. Então, olha só que legal. O preâmbulo não está ali por acaso, só para enfeite. Nós, representantes do povo brasileiro, então está dizendo que aquele documento foi feito pelos representantes do povo brasileiro, pelo poder constituinte originário. Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, uma Constituição promulgada, para instituir um Estado democrático, outra informação, instituição do Estado democrático, em que há participação popular para definir as diretrizes desse Estado, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, segunda dimensão, e individuais, liberdade, segurança, bem-estar, primeira dimensão e segunda dimensão, desenvolvimento, igualdade e justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Terceira dimensão, fundá-la na harmonia social e comprometida com a ordem, com a solução pacífica das controvérsias, que é um princípio de relações internacionais lá do artigo 4º, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição. Já, mas o Estado brasileiro não é Estado laico? Não é Estado laico? Por que tem a proteção de Deus? Lembra que o Estado laico não é Estado ateu. O Estado laico é o Estado que não tem religião oficial, diferente da Constituição Imperial de 1824, que tinha a Igreja Católica Apostólica Romana como a Igreja Oficial do Estado brasileiro, Estado Imperial. Mas o Estado laico não é ateu, então é um Estado que admite a religiosidade, fala Deus no sentido geral de todas as religiões possíveis e imaginadas, e a liberdade religiosa consagrada no artigo 5º. Não se faz acepção de qualquer religião em particular aqui. Então veja que o preâmbulo, ele tem muita informação, ele é um vetor de interpretação. Inclusive, lá atrás, quando o Supremo Tribunal Federal, em 2007, admitiu que o parceiro homoafetivo poderia incluir o parceiro como beneficiário do INSS na decisão do ministro Aires Brito, havia referência ao preâmbulo da Constituição. Na questão da ausência de preconceito, de uma sociedade fraterna, pluralista, ok? Mas o preâmbulo não é norma constitucional, guarde isso para a prova. O ADCT é norma constitucional. Existem partes do ADCT que têm eficácia exaurida, ou seja, a eficácia que já se consumou. Por exemplo, aquele artigo 3º que fala sobre o plebiscito, para decidir formas de sistema de governo. Mas existem outras partes do ADCT que estão plenamente vigentes. Inclusive, o ADCT ele só cresce. É uma disposição transitória que continua crescendo. Engraçado isso. Então, recentemente tivemos a aprovação pelo Congresso do Fundeb, a permanência do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que está lá no ato das disposições constitucionais transitórias. Existem regras no artigo 35, parágrafo 3º, que dispõem sobre o prazo de apresentação das leis orçamentárias, que estão vigentes até hoje. Então, a DCT é norma constitucional vigente, mas existem alguns dispositivos que estão com eficácia exaurida. Então, é errado dizer que o ADCT é hierarquicamente inferior à parte permanente da Constituição. Ok? Mais uma questãozinha, tanto as constituições rígidas como as flexíveis apresentam superioridade material e formal em relação às demais normas do ordenamento jurídico. Errado. Lembra, quando a gente falou de a rigidez constitucional, né? A rigidez constitucional, ela é a pedra de toque, é o fundamento de uma Constituição formal. Ou seja, tudo que está contido no texto constitucional só pode ser alterado por um processo legislativo mais difícil. Né? Então, a Constituição flexível, que pode ser alterada por qualquer lei ordinária, ela não tem superioridade formal. Ela pode ter superioridade material. Aquelas matérias determinadas ali, não é? Que são consideradas constitucionalmente, vão ter uma atenção maior e tal, mas pelo fato dela ser flexível e poder ser alterada por qualquer lei ordinária, não confere a ela uma rigidez de proteção, não confere a ela a possibilidade de manter-se a cavaleiro de modificações casuísticas. Não é? Então ela não tem essa superioridade. A Constituição rígida, ela tem essa superioridade formal justamente por não estar sujeita às
as idiosincrasias do legislador ordinário. Ok? Errado, então, nesse caso, porque as constituições flexíveis é que têm a mesma dignidade das demais normas do ordenamento jurídico. Ok? E para terminar, a ideia de supremacia material da Constituição, segundo o Supremo, é o que possibilita o controle de constitucionalidade. Não. Lembra? Carl Smith dizia que só é materialmente constitucional aquilo que diz respeito aos direitos e garantias individuais e à organização do Estado. Mas a supremacia constitucional daquela pirâmide, ela só é possível pela supremacia formal. Ou seja, o fato da Constituição brasileira ser uma Constituição em sentido formal, todas as normas nela inseridas têm a mesma dignidade. Inclusive aquela que diz que o Colégio Dom Pedro II, no estado do Rio de Janeiro, permanece na órbita federal. O que isso tem a ver com matéria constitucional? Nada. Normas que falam sobre ordenamento territorial urbano, normas que falam sobre desapropriação rural, normas que falam sobre direito tributário, nada disso tem insígnia constitucional. Matéria constitucional, segundo Carl Smith, é só aquilo que trata dos direitos e garantias individuais e sobre a organização dos poderes de Estado. Mas na nossa Constituição, tudo que está dentro do texto é Constituição. Então a supremacia da nossa Constituição naquela pirâmide é uma supremacia formal. Porque a partir do momento em que aquela matéria entrou no texto da Constituição, ela passa a ser a Constituição, independentemente se ela é materialmente ou não. Tem muita coisa ali dentro que poderia ser desconstitucionalizada, que não precisaria estar dentro do texto da Constituição, mas houve uma opção do Constituinte de colocar dentro do texto. Então, errado porque a supremacia formal da Constituição é que possibilita o controle de constitucionalidade. E aí, através do controle de constitucionalidade, é que você vai aferir se uma lei ordinária é compatível ou não com o texto constitucional. Porque senão, se ela não fosse uma supremacia formal, aquela lei ordinária ia lá e revogava a Constituição. Entendeu? E aqui a gente encerra, então, a parte geral do processo legislativo. Próximo bloco a gente vai estudar as emendas à Constituição.